Olá, meu nome é Yara Diniz, eu sou repórter de política e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Dalton Moraes, do Novo, candidato a prefeito em Vila Velha. Primeira pergunta: Vila Velha é uma cidade difícil de se administrar. Tem uma classe média grande, baixo orçamento, um território também muito grande e problemas estruturais de toda ordem. O histórico das eleições municipais mostra um eleitor que está pouco acostumado com reeleições e ex-prefeitos que não conseguiram alçar voos muito altos na política. Na sua opinião, a que se devem essas dificuldades e quais são as suas propostas para contornar isso? Bem, primeiro ponto, creio que a preocupação nossa deve ser com a cidade, né? É os seus cidadãos, suas empresas, e a gente sabe do desafio que é administrar a cidade de Vila Velha. Como você disse, a cidade de Vila Velha tem problemas estruturais gravíssimos, desde conviver com alagamentos, enchentes, até ter problemas muito graves e de natureza básica, em saúde, educação, segurança e um ambiente de negócio absolutamente difícil de se empreender. Porém, a cidade tem uma política tradicional que ainda não está conectada com o fato de que o primeiro passo para se desenvolver a cidade e para desenvolver o ambiente da cidade como um todo é uma renovação política. E aí eu não digo renovação política por pessoas, eu digo renovação política por condutas, por princípios, por valores, por entender a política como ela realmente deveria ser, como um ideal. Então, no Partido Novo, nós pensamos na política como dever cívico temporário, como uma devolução de algo que o sujeito teve ao longo da sua vida profissional, na sua vida pessoal, na qual ele vai devolver através do encargo político, que não é fácil ser político. A gente sabe que o político sofre pressões de toda ordem, principalmente para administrar uma cidade como Vila Velha, mas o foco do político está no local errado. O foco do político hoje no Brasil está no seu próprio, como você disse anteriormente, em alçar voos maiores para ele mesmo enquanto político. Nós pensamos a política como alçar voos maiores para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, entregar uma devolução à sociedade e depois voltar para a profissão. Tudo vai começar com isso. A forma como a gente vê política pode mudar na nossa realidade. Muito se fala sobre a questão da burocracia, né, para quem é empreendedor. Na sua opinião, é possível melhorar essa relação, né, em Vila Velha? Se sim, quais são as suas propostas e o que pretende entregar caso seja eleito? Nós precisamos destravar o ambiente de negócio em Vila Velha, Yara. E isso começa pelos princípios básicos. Primeiro, nós precisamos dar um choque de gestão público na Prefeitura de Vila Velha, para gerar credibilidade. Você só pode cobrar dos outros aquilo que você faz. Então, você é irresponsável, né, fiscalmente. Se você é lento, se você é burocrático, se você não consegue lidar com um consumidor, com um empresário que está em pleno século XXI pela tecnologia, e nós, como gestão pública, estamos no século XVIII, é claro que, na verdade, o poder público vai ser um entrave ao empresário. Então, o que nós propomos é tentar acompanhar o setor produtivo dentro da gestão pública à luz do que nós estamos hoje. Desenvolvimento tecnológico, integração, desburocratização, permitir que as pessoas possam empreender. E isso é bom para a cidade, porque quanto mais se empreende, mais riqueza se gera, mais postos de trabalho se gera e maior arrecadação o município vai ter para investir em saúde, educação e segurança. Nós temos várias propostas nesse âmbito, que seria, por exemplo, deixar de presumir a má-fé do empreendedor, liberdade econômica já, pela aplicação da lei da liberdade econômica, e segundo, permitir que o empreendedor comece seu negócio sem ser um entrave e depois que ele começar o negócio, aí sim fazer uma fiscalização preventiva e caso ele não esteja cumprindo a lei depois de orientado, aí só após isso fazer uma fiscalização repressiva. Mas tudo começa por presumir a boa-fé de quem empreende, gera emprego, gera renda e gera trabalho na cidade. Ainda sobre essa questão de investimentos de empresas, a gente tem uma pergunta que foi encaminhada pelas redes sociais da Gazeta. Vila Velha é uma cidade com potencial de crescimento, tem capital humano,
áreas extensas, é cortada por rodovias importantes, mas ainda tem muita dificuldade para estabelecer um parque empresarial forte. Esse questionamento que eu vou fazer agora foi encaminhado pela Francine Pirro nas redes sociais, @Francine Pirro, e ela pergunta: como mudar essa realidade? Quais são as suas propostas para trazer empresas e investimentos para Vila Velha? Ela tem a Francine, não é isso? Isso mesmo. Francine tem absoluta razão no que ela fala. Nós somos uma cidade com clima bom, com meio ambiente bom, próximo da serra, com praia, rodovia estadual, rodovia federal, ferrovia, e mesmo assim nós somos uma cidade pobre. Pobre porque estamos no conjunto de cidades, cerca de 200 cidades no Brasil, com mais de 500 mil habitantes e que tem arrecadação de pouco menos ou pouco mais de 1 bilhão. Cidades como a nossa, dentro desse conjunto de 200 cidades que tem mais de meio bilhão de habitantes, estão tendo arrecadação média de 3, 4 bilhões por ano. Ou seja, nós estamos arrecadando apenas 25% do que essas cidades arrecadam. Por quê? Exatamente porque a gente não tem ambiente de negócio livre, exatamente porque nós não conseguimos atrair empresas. E um ponto muito importante para dizer para a Francine, nós tecnicamente chamamos de ambiente regulatório. O cidadão comum chama de leis que impedem o empresariado. Leis que transferem ao empresariado obrigações que não são dele. Talvez a Francine não saiba, mas uma dica para ela, Francine. Sabia que tem atividade econômica que a gente não pode exercer na cidade de Vila Velha? Por exemplo, os jovens não podem jogar um jogo famoso, aquele jogo de RPG, porque o legislador de Vila Velha presumiu que os jovens corriam risco de suicídio. Puro achismo, não tem nenhuma política por evidência nisso. Existem várias outras atividades empresariais que são proibidas em Vila Velha e que eu jogo para o empresário o encargo dele exercer uma determinada atividade que não é dele. Precisamos ter liberdade econômica na cidade, um ambiente regulatório que não transfira ao empresário de Vila Velha obrigações que não são dele. Precisamos presumir a sua boa-fé para termos mais negócios na cidade, gerar mais credibilidade e as pessoas possam investir com segurança jurídica na cidade. Um outro problema que também foi muito citado pelos leitores da Gazeta é a questão do saneamento básico em Vila Velha. A gente tem o Canal da Costa, que é, né, a porta de entrada de Vila Velha e que já foi um rio usado por muitas pessoas para pescar, mas que hoje é poluído, tem esgoto e mau cheiro. E aí a Rafaela Frasson, nas redes sociais, Rafa Frasson, ela quer saber, caso o senhor seja eleito, quais providências vão ser adotadas para solucionar esse problema que causa tanto desconforto para a população? Em termos específicos de saneamento básico, me permita dizer que nós hoje temos uma parceria público-privada em andamento. Tá? Temos uma nova lei, que é o Marco Legal do Saneamento Básico, mas o Marco Legal diz que os contratos já firmados até então devem ser respeitados. Então, nós temos uma parceria público-privada em andamento até 2047, e nós, como município, devemos respeitar o império da lei, o contrato já estabelecido. Conte comigo, caminharemos nessa linha, mas o fato é que a gente não pode mais, como município, desconsiderar que o dono do serviço público de saneamento básico é o município. Não é o Estado do Espírito Santo, não é a CESAM. Então, apesar de termos um convênio firmado, apesar de termos uma parceria público-privada em andamento, o município tem que exercer o seu papel de fiscalizador. E para a nossa espectadora, nossa ouvinte, que interagiu com a gente pela rede social, existe hoje uma auditoria no Tribunal de Contas em que nem a CESAM, nem a Vila Velha Ambiental estão cumprindo o contrato de parceria público-privado e sem nenhuma participação do município na fiscalização desse contrato. Nós, como município, colocaremos o município onde ele tem que estar, como dono do serviço, fiscalizando a atividade da CESAM e da Vila Velha Ambiental para aumentar a rede de esgoto e, mais, conscientizar as pessoas que ainda não estão com a sua residência, com o seu estabelecimento ligado na rede de esgoto, que liguem, porque isso é crime ambiental e traz um prejuízo muito sério para a cidade de Vila Velha. Não adianta construir rede de esgoto se as pessoas não fazem a conexão na rede de esgoto e continuam jogando esgoto em local inadequado. Quanto ao Canal da Costa, nós precisamos revitalizar o Canal da Costa. O Canal da Costa não vai mais voltar a ser um rio. Depois que foi feito o dique pelo Denox na década de 50, 60, ele foi seccionado, ele não é mais alimentado como rio,
mas precisamos revitalizar. Tive até no lançamento recente de uma obra de um arquiteto importante chamado Eliomar Venâncio, em que ele faz uma série de ideias interessantes para a revitalização do canal. Precisamos pensar de maneira diferente. Se continuar pensando da mesma maneira como sempre, não vamos evoluir na cidade. Agora, a nossa última pergunta é sobre uma queixa frequente da população. Acho que todo morador de Vila Velha sabe bem, que é a questão dos alagamentos, né, durante o período de chuva. O Maicon Júnior, nas redes sociais, @MaiconJRL, ele pergunta qual é o plano de ação do candidato em relação a isso? Quais são as propostas para minimizar o impacto das chuvas na cidade? Vila Velha tem uma condição que não é possível apagar. É uma cidade que está abaixo do nível do mar, na grande maioria do seu território. É uma cidade plana, e é uma cidade cortada por 4 rios importantes. Tá? Então, naturalmente, ela é uma cidade que sofreria com alagamento, com enchente. Acontece que existem técnicas de drenagem, técnicas de desassoreamento de rio. Precisamos começar a olhar para um problema muito sério, que é a ocupação de leitos e fozes de rio, né, onde o rio deságua para o mar, o rio Aribiri, é uma situação absolutamente importante. A ocupação desordenada em volta da foz do rio Aribiri dificulta a saída das águas pelo próprio rio para o mar. Agora, para fazer isso, nós precisamos agir com gestão pública eficiente. Primeiro ponto, o município gasta, na última gestão, nos últimos 4 anos, o município gastou 200 milhões com comissionados e gastou apenas 17 milhões com drenagem de recurso próprio. Uma cidade que vive a situação que o Maicon acabou de colocar não pode investir tão pouco em drenagem e, em contrapartida, pagar tanto a comissionados. O foco do gasto do dinheiro público está no lugar errado. Tem que gastar com drenagem, investir recurso municipal em drenagem e integrar a cidade no esforço que o Estado está fazendo de construir várias estações de bombeamento, canais, linhas de recalque para poder fazer o esgotamento das águas pluviais. Precisa atuar de maneira institucional, integrada com o governo do Estado e apresentar projetos técnicos adequados ao Ministério do Desenvolvimento Regional para captar recursos, para investir mais recursos federais também em drenagem, que chegam muito pouco. Vila Velha é uma cidade isolada e, consequentemente, não atrai recursos públicos que estão disponíveis no próprio sistema público para esse fim. Muito obrigada pela entrevista, candidato. A gente fica por aqui. Essa foi a entrevista com Dalton Moraes, candidato do Novo em Vila Velha. Agradeço muito a oportunidade e digo para todos que nos ouvem que só portas novas abrem novos caminhos. Pense novo.